Olá pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar uma mudança que aconteceu no 4.2 do Blender, especificamente relacionado às extensões ou add-ons aqui do Blender. Estou com o Blender 4.2 aqui na versão beta, e aqui você logo vai notar um ícone que indica que a sua extensão no Blender não está conectada à internet. Se eu vir aqui nas preferências, dá para ver, por exemplo, que a seção de Add-ons agora se chama Extensions. E quando eu clico nela, eu tenho uma tela um pouco diferente. Aqui embaixo eu tenho um número bem menor de extensões. E aqui em cima eu tenho uma caixa de diálogo informando se eu quero continuar offline ou permitir acesso online. E aqui tem um erro de repositório dizendo que ele não está sincronizado com o repositório extensionsblender.org. Bom, o que é essa mudança? E qual a diferença dela para 4.1? Vou abrir o Blender 4.1 aqui e mostrar a mesma tela. Então, estou aqui no 4.1, Add-ons, e aqui eu tenho a lista de todas as extensões que podem ser instaladas no Blender. Então, comparando um com o outro aqui, dá para ver que a lista de extensões do 4.1 é maior, infinitamente maior do que a do 4.2. Para a gente entender o que aconteceu aqui, a gente precisa falar um pouquinho de como o Blender ele foi imaginado lá atrás. A ideia é que o Blender ele fosse sempre um arquivo minúsculo comparado com os seus concorrentes. Se você pegar, por exemplo, o Maya, a instalação dele é mais de 2 GB, é um arquivo bem grande. Enquanto aqui no Blender você baixa um arquivo de 200, 300 megas, e com esse arquivo você já consegue trabalhar com ele. E também você não precisa de acesso à internet para acessar as funcionalidades nele, porque antes vinha tudo aqui no 4.1. Todas as extensões, pelo menos a maioria, as mais utilizadas, já estavam aqui, você não precisava recorrer à internet para baixá-las. A ideia do Blender foi sempre continuar sendo esse arquivo pequeno, mas como a lista de extensões aumentava, consequentemente o tamanho do arquivo ia aumentando também, aquele arquivo que você baixa na internet. Então essa solução aqui na 4.2 vai permitir que o arquivo que você baixe seja um pouco menor, porque as extensões não vão estar no computador, elas vão estar no repositório na internet, e você tem a opção de recorrer a esse repositório na internet para baixar essas extensões. Então o Blender está vindo só com o Core mesmo, que são bem poucas aqui, a maioria já está habilitada. Node Wrangler, por exemplo. Eu não sei porque ainda eles não colocaram como habilitada, mas é das extensões mais úteis que tem. Vou marcar ela aqui já e vou conectar então o meu Blender à internet. Então a partir do momento que eu clico aqui, o Blender se conectou ao repositório e agora aquela lista de extensões do 4.1 também está aqui no 4.2. Então a partir do momento que eu clico no botão de instalação, ele baixa essa extensão do repositório da internet e salva no seu computador. Então a lista de novas extensões ela tende a aumentar e ela vai ser armazenada aqui na internet, nesse novo site chamado extensions.blender.org. Então aqui eu tenho um site com todos os add-ons que estão disponíveis para o Blender 4.2. Ainda está em beta essa plataforma, aliás também estou usando a versão beta aqui do Blender, então algumas coisas ainda podem mudar. Pode ser que quando esse vídeo for ao ar a tela mude ligeiramente diferente. Porém, a ideia desse site é a seguinte: todas aquelas extensões que antes estavam lá no 4.1, agora estão aqui. Então aqui eu consigo ter mais informações daquelas extensões, consigo ler melhor as mudanças que ele faz. Por exemplo, o Loop Tools aqui é um que eu costumo sempre usar. E agora eu tenho informações como, por exemplo, rating de usuário, a versão que ele está, a data que ele foi publicado, número de downloads, arquivo. Esse caso aqui não tem um preview, mas alguns a gente viu que tem. Dá para ver a revisão dos usuários. Enfim, então aqui eu tenho a mesma extensão que estava no 4.1. Como que eu instalo essa extensão agora no 4.2? Você pode instalar de duas formas. Ou da forma antiga, que é baixar o arquivo e referenciar lá no Blender, ou clicar e arrastar esse ícone aqui. Se eu clicar em Get Add-on, ele vai me mostrar as duas opções. Então eu posso fazer um drag and drop dessa caixinha, ou clicar aqui no botão de download, ele vai baixar um zip que eu preciso referenciar lá no Blender. Porém, essa forma de drag and drop é bem inteligente. Para fazer isso, é só diminuir essa janela aqui do Blender, do navegador, clicar, segurar e arrastar isso daqui e soltar no Blender. Feito isso, ele vai baixar o arquivo e já perguntar se você quer habilitar essa extensão. Clico OK.
Ele instalou o Loop Tools. Se eu buscar aqui agora, tá ele aqui já instalado. E a mesma coisa vai funcionar para temas também do Blender. Então aqui na própria página de extensões, eu tenho uma seção só para temas. Então aqui, por exemplo, eu posso ver todos os temas, ver algumas pré-visualizações deles, e a mesma coisa. Posso simplesmente clicar e arrastar, ele vai instalar esse tema. Além de instalar, eu já posso configurá-lo como tema atual. Se eu clicar em OK, então ele instala o tema e já aplica. Então estou aqui com o meu Blender com o tema novo. Esse tema ele vai para a lista de temas aqui. Então tem o Blender Dark, que é o que já vem, o Blender Light também já vem, e agora tem o Midnight Blue, que é o que eu baixei daquele site. Então é essa mudança que aconteceu aqui no Blender 4.2. Lembrando que as coisas podem ligeiramente mudar, o nome de alguns botões, algumas coisas desse tipo, porque eu ainda estou na 4.2 beta e daqui a uns 10 dias, mais ou menos, deve vir a 4.2 oficial. A mesma coisa lá pro site. Algumas coisas podem mudar aqui, mas a grosso modo ele já está quase que na versão final. Espero que você tenha curtido esse vídeo, e para mais informações a respeito do Blender 4.2 é só se inscrever. Obrigado e até mais.